Existem alguns assuntos na medicina que causam um verdadeiro arrepio nos estudantes. Entre eles estão os distúrbios hidroeletrolíticos. É por isso que nessa série de 3 vídeos que se inicia agora, eu vou falar um pouco sobre os distúrbios do sódio, a hipo e a hipernatremia, de um jeito bem tranquilo que você vai ver que não tem nada de difícil e eu vou falar tudo que você precisa de fato saber sobre esses assuntos. Esse primeiro vídeo é sobre a hiponatremia e a gente começa a falar sobre ela depois da vinheta. Então a hiponatremia ela é o distúrbio hidroeletrolítico mais comum no paciente hospitalizado e por isso mesmo é por ela que a gente está começando, essa nossa série de vídeos. E aí, a definição de hiponatremia, a rigor, é o sódio sérico menor do que 135 miliequivalentes por litro, sendo que será uma hiponatremia grave se estivermos falando de um valor do sódio menor do que 120 miliequivalentes por litro. E talvez a coisa mais interessante que gere mais espanto, quando a gente fala na hiponatremia, é que na verdade ela não é um distúrbio do sódio, mas sim um distúrbio da água. Na verdade, a gente está diante de um excesso de água em relação ao sódio no sangue. E aí vamos entender o que é isso. Bom, o sódio ele vai ser o principal determinante da osmolaridade sanguínea. O que é osmolaridade? Você deve estar se perguntando. Vamos lembrar que a osmolaridade ela é uma medida da quantidade de partículas osmoticamente ativas que estão presentes num determinado compartimento. A pressão osmótica é aquela atração que o soluto ele exerce sobre o solvente. Então, quanto maior for a quantidade de partículas osmoticamente ativas em uma determinada solução, maior vai ser a pressão osmótica que aquela solução exerce. E aí, como eu disse, o sódio ele é o principal determinante da osmolaridade sanguínea, que pode ser calculada por essa fórmula aqui. Osmolaridade é igual a 2 vezes a concentração de sódio mais glicose sobre 18 mais ureia sobre 6. Aliás, de uma maneira geral, a fórmula que é usada costuma ser simplesmente essa daqui. 2 vezes concentração de sódio mais glicose sobre 18. E o sódio ele é o principal determinante da osmolaridade justamente porque em condições normais esse valor aqui da glicose sobre 18 vai ser um valor bem pequeno, que vai ter muito pouca influência sobre a osmolaridade sanguínea. E aí, como a gente está falando aqui de concentração de sódio, o que pode acontecer é que, por algum motivo, eu estou com um excesso de água nos meus vasos sanguíneos, por exemplo, e aí esse excesso de água acaba diluindo aquele sódio. E aí esse sódio fica, então, com uma concentração menor, e essa concentração menor do sódio determina aí a hiponatremia. Pelo próprio fato da gente ter uma diluição do sódio, a gente vai ter como mais importante a hiponatremia hipotônica, que é a chamada hiponatremia verdadeira. Hipotônica porque eu tenho uma diminuição da tonicidade, uma diminuição da osmolaridade, uma diminuição da concentração do sangue, que dá para entender por aquilo que a gente já falou. No entanto, a gente vai ter algumas condições especiais em que eu vou ter hiponatremia sem que eu tenha uma condição de hipotonicidade, de hipoosmolaridade. E é isso que a gente começa a ver a partir de agora. Então, para a gente pensar na hiponatremia, vamos pensar primeiro na osmolaridade do sangue, e ver as condições em que a gente vai ter uma hiponatremia que vai ser normo-osmolar, que vai ser hipoosmolar, que é a mais importante, que é a hiponatremia verdadeira, e até condições com uma hiponatremia hiperosmolar. A gente começa então com os casos de
pseudo-hiponatremia, né, em contraste com aquela hiponatremia verdadeira dos estados hipoosmolares, que vai ser uma hiponatremia com a osmolaridade plasmática normal. E aí isso vai acontecer quando eu tiver um excesso de proteínas no sangue ou um excesso de lipídios que vai estar aí causando, né, uma hiponatremia com osmolaridade plasmática normal. É o mesmo raciocínio de uma hiponatremia com osmolaridade plasmática aumentada. E aí, um exemplo clássico, por exemplo, seria com um aumento da glicose, né? Quando a glicose no sangue está muito alta, essa glicose, lembra lá pela fórmula da osmolaridade, que considerava, né, 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18 mais ureia sobre 6. E eu dizia que essa parte da equação, né, a glicose sobre 18, ela acaba sendo meio que desconsiderada, né, em situações normais. Mas se chega um momento que eu tenho um aumento da glicose que acabe gerando, né, um valor de osmolaridade maior do que 295 miliosmóis por litro, né, eu vou ter aqui uma hiperosmolaridade, né, causada pela glicose. E essa glicose, como ela está aumentando a osmolaridade plasmática, ela começa a puxar água do interstício para dentro do vaso, né? Gerando aí então a diluição desse sódio e causando consequentemente uma hiponatremia. Mesmo raciocínio pode ser feito com o manitol, né? O manitol é uma solução hiperosmolar, é uma solução que, quando administrada no paciente, vai aumentar muito a osmolaridade plasmática, puxando o líquido para dentro do vaso, diluindo o sódio e gerando hiponatremia. Mesmíssimo raciocínio com o contraste iodado, né? Quando a gente dá contraste iodado para fazer exame de imagem, esse contraste também será hiperosmolar e poderá então puxar líquido para dentro do vaso, diluindo o sódio, gerando a hiponatremia. É importante a gente ficar atento a isso porque, com um excesso de glicose, por exemplo, a gente vai medir o sódio plasmático e vai achar uma hiponatremia. Mas essa hiponatremia, como a gente mesmo já falou, é uma pseudo-hiponatremia. Por quê? É uma hiponatremia causada por esse excesso de glicose. E existe inclusive uma forma da gente corrigir o valor do sódio, né, de acordo com a glicose, que é essa fórmula aqui, ó. O sódio corrigido, então, vai ser a concentração do sódio mais 1,6 vezes a glicemia do paciente menos 100 dividido por 100. Essa fórmula parece complicada, mas não é não. Na verdade, o que a gente está dizendo aqui é que o valor do sódio corrigido, ele vai ser o valor do sódio que a gente encontrou e a gente vai aumentar 1,6 nesse valor para cada 100 miligramas por decilitro que a glicemia estiver acima de 100. Say what? Parece complicado? Mas não é não, olha só. Imagine então que eu encontro um sódio de 128, portanto, menor do que 135, né? Um caso de hiponatremia. No entanto, a glicose do meu paciente é 700. E aí 700 é 600 a mais, né, do que 100. E aí eu vou pegar e somar a esse valor que eu encontrei no sódio 6 vezes 1,6 e vou encontrar um valor de 137,6, mostrando que aquela hiponatremia que eu medi, na verdade, era uma pseudo-hiponatremia, causada pelo aumento da glicose no sangue do paciente. Agora vamos falar sobre a hiponatremia verdadeira, aquela hiponatremia com hipoosmolaridade, com osmolaridade menor do que 285 miliosmóis por litro, que quer dizer que eu estou então com o meu espaço intravascular diluído, né? E aí eu vou ter que fazer outra pergunta. Esse paciente tem edema? Se sim, se ele tem edema, quer dizer que eu estou diante, né, de uma hiponatremia hipoosmolar hipervolêmica. Ou seja, eu tenho excesso de líquido, né, dentro do intravascular e esse excesso de líquido ele acaba vazando, né, ele acaba transbordando para o interstício, gerando o edema.
E aí, nesse caso, eu vou pensar em algumas causas que vão gerar hipervolemia, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca, a cirrose hepática ou insuficiência hepática e a insuficiência renal. Em todos esses casos, eu vou ter mecanismos em que a minha volemia vai estar aumentada. No caso da insuficiência renal, por exemplo, a minha eliminação de líquido pelo rim está prejudicada. Então, eu começo a acumular líquido dentro dos vasos sanguíneos. No momento que eu acumulo líquido dentro do vaso, né, eu estou diluindo o conteúdo, né, do meu sangue. E aí o meu sódio acaba ficando com uma concentração mais baixa, portanto, hiponatremia, e aí eu tenho também edema, né, por causa do mecanismo que eu já mostrei para vocês. Agora, se não tem edema, aí eu vou fazer mais uma pergunta. O paciente está desidratado? E aí, se sim, ele está desidratado, agora não tem mais uma hipervolemia, mas eu tenho uma hipovolemia, né? Está faltando líquido no intravascular. Se ele não está desidratado, aí eu tenho uma hiponatremia euvolêmica, com uma volemia normal. No caso da hipovolemia, né, no caso desse paciente que não tem edema, na verdade ele está até desidratado, então eu vou pensar o seguinte: como é que está a concentração de sódio na urina desse paciente? E aí, olha só, se o sódio na urina está baixo, ele está menor do que 20 miliequivalentes por litro, quer dizer que eu estou tendo uma perda que é extrarrenal, que não é pelo rim, porque o rim está até preservando o sódio, o que é bastante óbvio, né? Se o rim detecta que o organismo está com sódio baixo, o que ele vai fazer vai ser poupar o sódio, né? Ele não vai eliminar sódio. Agora, se esse paciente ele está hiponatrêmico, ele está com sódio baixo e ainda assim a quantidade de sódio eliminado na urina está maior do que 40, quer dizer que o que está acontecendo ali é uma perda renal. É o rim que está jogando sódio fora, né? E aí a gente vai ver por que isso pode estar acontecendo. Pensando então primeiro naquelas perdas extrarrenais, né, que o sódio urinário vai estar baixo, a gente pode pensar em diarreias e vômitos, hemorragias, suor excessivo, queimaduras. São todas situações em que o indivíduo está perdendo muito líquido. E aí, para vocês entenderem como que isso acontece, né? O que acontece, por exemplo, numa diarreia ou num vômito, né? O paciente está perdendo muito líquido, mas aí você deve estar pensando, ora, na diarreia, no vômito, na hemorragia, no suor excessivo, o paciente está perdendo líquido, mas ele também está perdendo sódio. Exatamente, ele perde os dois juntos. Porém, à medida que ele perde líquido e fica hipovolêmico, o que acontece é que o organismo então começa a aumentar a secreção de ADH, o hormônio antidiurético, né? No sentido de conservar a água. E aí ele começa a reter água. No que ele retém água, a gente gera a hiponatremia. E é por isso que é importante a gente pensar também por que é tão recomendado que atletas, por exemplo, em situações em que ele está com um suor excessivo, né, é recomendado que ele faça uma reposição com uma solução isotônica, né, uma solução que já tem ali eletrólitos na sua constituição, como o próprio sódio. Porque se ele está perdendo líquido pelo suor, ele está perdendo líquido e está perdendo sódio. Se eu for repor apenas a água, o que vai acontecer é que eu vou estar repondo a água e não vou estar repondo o sódio, e aí eu gero um desbalanço, né? E aí eu gero a hiponatremia. No caso da perda renal, pode ser, por exemplo, por conta do uso de diuréticos, especialmente os diuréticos tiazídicos, porque esses diuréticos eles acabam levando uma perda maior de sal do que de água, né? Perdendo mais sódio do que água, e aí há novamente esse desbalanço, deixando aí o paciente hiponatrêmico. É o contrário do que acontece com a furosemida, por exemplo, que é um diurético de alça, né? Em que vai haver uma perda maior de água do que perda de sódio. E por isso mesmo a furosemida ela é usada no edema, né? Porque ela vai justamente secar o paciente, como se diz. Além disso, a gente vai ter as nefrites intersticiais ou síndrome perdedora de sal, que vão ser
condições renais que vão estar impedindo a reabsorção de sódio, né? Que vão estar causando uma perda maior de sódio na urina, e por isso mesmo essa perda é maior do que 40 miliequivalentes por litro, gerando assim a hiponatremia. Finalmente, se o paciente não está desidratado, então a gente tem uma hiponatremia euvolêmica. E aí existem algumas causas, como por exemplo o hipotireoidismo. É por isso mesmo que em casos de hiponatremia a gente deve pedir o TSH, né, para ver se esse paciente tem hipotireoidismo. Não se sabe exatamente o mecanismo que faz com que o hipotireoidismo gere hiponatremia. No caso da insuficiência adrenal, né, porque o cortisol ele faz feedback negativo no ADH. E aí, como está faltando cortisol, vai haver um aumento na secreção de ADH com uma consequente retenção de água, né? Que vai então diluir o sódio plasmático. É comum, no caso da insuficiência adrenal, a gente encontrar não só uma hiponatremia, mas junto com ela uma hipercalemia, né? Uma hiperpotassemia. Existem ainda causas psiquiátricas de hiponatremia. É o caso de uma polidipsia primária, né, em que o paciente, por uma causa psiquiátrica, ele bebe muita água, ele bebe mais de 20 litros de água, né, por dia. E aí, somando-se a isso, o uso de alguns medicamentos psiquiátricos que vão causar um aumento da secreção de ADH, como por exemplo os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, a gente tem aí um quadro então de hiponatremia euvolêmica. E finalmente a gente tem a chamada síndrome da secreção inadequada do ADH. A síndrome da secreção inadequada de ADH é um quadro em que algumas condições, né, que o indivíduo possa estar apresentando vão levar a um aumento da secreção de ADH. Lembrando sempre que o ADH é o hormônio antidiurético, né? Ele age lá no túbulo coletor, favorecendo a reabsorção de água. Então, quando eu tenho um aumento do ADH, eu diminuo a eliminação de água na urina. E aí eu vou ter condições como, por exemplo, algumas neoplasias, algumas patologias pulmonares, como a tuberculose, a pneumonia, distúrbios do sistema nervoso central, como um AVE, um tumor, um TCE, o uso de medicamentos. Existem vários medicamentos que podem levar à síndrome de secreção inadequada do ADH, e a dor e o pós-operatório. É muito comum a gente ter uma hiponatremia pós-operatória, né, por causa dessa síndrome da secreção inadequada do ADH. E aí, os critérios que levam a gente a pensar, né, na síndrome da secreção inadequada do ADH são uma hiponatremia com euvolemia, como eu já falei, né, uma osmolaridade plasmática diminuída. Isso porque o organismo começa a reter água, né? E vai aí, então diluir o conteúdo plasmático, né? Levando a uma diminuição da osmolaridade plasmática. A gente vai ter uma osmolaridade urinária maior do que 100 miliosmóis, ou seja, a urina concentrada. Óbvio, né? Porque eu estou reabsorvendo água, eu estou tornando a minha urina mais concentrada. E por isso mesmo a concentração urinária de sódio também vai ser maior do que 40 miliequivalentes por litro, né? Porque se eu estou diluindo a osmolaridade plasmática, eu estou concentrando a osmolaridade urinária, inclusive em sódio. Nesse momento você deve estar até pensando, poxa, se eu estou aumentando a DH, né, se eu estou retendo água, né, se eu estou diminuindo a eliminação de água, por que eu não vou ter uma hipervolemia nesse caso, né, se eu estou aumentando a quantidade de água, né, plasmática? O que acontece é que o aumento desse volume plasmático ele vai ser transmitido inclusive ao coração, né? Começa a chegar um volume maior de sangue no coração. E aí a distensão do átrio, né, por causa desse maior volume que está chegando nele, vai gerar a secreção de uma substância que é o peptídeo natriurético atrial. Esse peptídeo ele vai ter como função aumentar a eliminação tanto de água
quanto de sódio juntos. Só que como o peptídeo natriurético atrial está eliminando água e sódio juntos, você não modifica a diferença de concentração entre as duas substâncias. Muito bem, falamos então um pouco sobre a origem da hiponatremia, né? E deu para vocês verem aquilo que a gente tinha falado no início, que a hiponatremia, né, no mais das vezes vai ser um distúrbio da água e não um distúrbio do sódio. Agora a gente precisa saber o que o paciente com hiponatremia sente, né? Qual que é o quadro clínico da hiponatremia e como que a gente vai manejar essa hiponatremia. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Eu te espero lá.